Fala galera, joinha, joinha, Fábio Ribeiro na área com mais um Guerreiro CV e finalmente eu vou falar do Gibi do Invencível, a obra máxima de Robert Kirkman e Cory Walker, lançado pela Image Comics lá no longínquo ano de 2003. E muita gente conhece o Invencível da série animada que está sendo exibida atualmente no canal da Amazon Prime, né, no streaming da Amazon Prime, que inclusive acabou a quarta temporada agora no seu oitavo episódio no final de 2026, maio de 2026. E a galera tá comentando bastante, porque é uma série cheia de reviravoltas, com muita violência, mas não é só reviravoltas, é uma saga cósmica, com muita emoção, e o pessoal agora tá redescobrindo esse gibi, porque apesar de ter sido publicado em 2003, teve uma tentativa de publicação desses quadrinhos aqui no ano de 2006 pela editora HQ Manix, e essa é a maior curiosidade desse vídeo, porque eu fui um dos editores do Invencível, eu que trouxe, né, eu não, o meu grupo de amigos, nós trouxemos o Invencível para o Brasil pela primeira vez, mas a série não durou tanto, né, ela durou até 2012, foram 4 encadernados, e depois de mais de 10 anos, a Panini resolveu trazer completo, porque lá nos Estados Unidos foram 144 edições mensais, de 2003 até 2018, ou seja, uma série longeva, mas com começo, meio e fim, e eu acredito, né, que era planejado no estilo mangá, diferente da sua outra grande série, que era o Walking Dead, né? Todo mundo sabe que Robert Kirkman criou essas duas séries, mas eu já vou entrar nesses detalhes mais para frente. Para quem não conhece o Invencível, é um personagem muito clichê do gênero de super-heróis. Isso aqui é Mark Grayson, filho desse super-herói chamado Omni-Man, esse cara aqui de bigode. Ele é do planeta Viltrum, né, um Viltrumita com poderes iguais ao Super-Homem, e casou com uma humana e teve um filho, né, com DNA misturado, mas o filho herdou os seus poderes exatamente iguais aos seus. E ele, quando chega com 16 anos e descobre os poderes, ele leva, né, o Mark para ganhar um uniforme, ele assume a identidade secreta do Invencível e apresenta para outros heróis, né? O Mark conhece os personagens da Tropa Jovem, né? Que é uma versão dos Jovens Titãs aqui, inclusive com essa ruivinha aqui que é a Atom Eve, né? A Eve Atômica, que se tornará o seu interesse romântico no decorrer da série. E aí já acontece a primeira grande reviravolta, que eu tenho que contar, apesar de não gostar de spoilers. Isso aqui é o que dá a tônica da série. Descobre-se, né, que o pai do Invencível, o Omni-Man, ou seja, o Nolan Grayson, é um alienígena do planeta Viltrum, que todos eles têm poderes do planeta Viltrum, e eles querem dominar toda a galáxia, e eles enviam espiões para cada planeta onde possa ter resistência quando eles fizerem essa grande dominação interplanetária. E o Nolan é enviado para a Terra, e com o passar do tempo, né, aliás, para passar o tempo, ele se envolve com uma humana e acaba tendo um filho, e por sorte dele, o DNA humano misturado com o Viltrumita gera um filho com os mesmos poderes. Então ele resolve, os Viltrumitas dão a ordem para ele acabar com a principal resistência da Terra, que eram os Guardiões Globais, que eram um grupo semelhante à Liga da Justiça, os Vingadores, e o Nolan, né, o Omni-Man, mata todo mundo, e o Mark presencia isso e fica chocado, e o pai revela a verdade. Eu recebi a ordem do Império, né? Eu sou um servo do Império, acabei com toda a resistência, e você, como meu filho, você vai voltar comigo para Viltrum e obedecer às ordens do Imperador. Ah, mas e minha mãe? Não, sua mãe é só uma humana e ela não faz parte dos nossos planos. O Mark se revolta, né? Porque ele se sente ligado à sua mãe, ligado à Terra, e ele, obviamente, é um super-herói, né? De fato, ele respeita a vida humana. Então essa revelação do pai o choca, e ele enfrenta o seu pai de maneira heróica, chegando a quase morrer pelas mãos do seu próprio pai. O seu pai hesita no último momento e decide voltar para Viltrum e abandona o Mark na Terra. O Mark tem que lidar com as consequências do assassinato, né, dos Guardiões Globais pelo seu pai. Então ele tem que provar que ele é um super-herói. Todos os humanos e o governo desconfia que em algum momento ele também vai se virar contra os humanos. Então a todo momento ele tem que se provar como alguém que protege a Terra, que se importa com a Terra. E ao longo da história, né, essa história começa muito leve, né, ele é muito semelhante ao Homem-Aranha, ele vive no ambiente escolar, então tem questões de amores, de amigos, identidade secreta, a convivência com a mãe, né, que também foi traída como ele, e ele vai se relacionando
com os outros super-heróis. Então essa é a premissa. E o pior, né? Esse perigo iminente de que uma hora os Vitrumitas vão invadir a Terra, ou seja, um planeta lotado de super-homens, vão destroçar. E o único ser com poderes equivalentes é o Mark. Ele não tem condições, ele sabe que não tem condições. Então esse confronto o apavora, né? A série animada reproduz isso muito bem, inclusive chegou agora na sua 4ª temporada e aconteceu, né, o primeiro, talvez o maior confronto do Mark com os Vitrumitas. Então muita gente está comentando porque chegou aí. O ritmo da animação é muito mais acelerado que o quadrinho. Então a ordem de alguns fatos é um pouco diferente, porém a essência é igual, os perigos são aqui os mesmos, e a arte também, essa arte simplificada, é muito legal essa amálgama, né, de arte quase infantil, cartunesca, com histórias tão pesadas. Então vamos lá, né, vamos falar dos bastidores, né. São 25, como eu falei, 25 edições, chegamos na 12, quase na metade. Eu fiz assinatura, né, eu já tive experiências ruins com a Panini, mas eu não vou fazer jabá da Panini. É uma alternativa a não depender de pontos de vendas onde pode esgotar eventualmente, né? A Amazon também demora para entregar os materiais da Panini, eu resolvi assinar, mas sempre com dor de cabeça. Eu recebo atrasado, às vezes não recebo, tenho que mandar e-mail, e aí eles enviam com atraso, então estou sempre em atraso com as edições que chegam em banca. Então, a assinatura da Panini tem muito que melhorar, e há muito tempo é assim. Mas vamos falar dos pontos altos da série, né? O conceito, né, o conceitual da série Invencível, quais são os seus diferenciais, porque o Gibi do Invencível se destaca por um conjunto bem raro de qualidades que explicam por que ele virou um dos maiores sucessos fora do eixo Marvel DC. Primeiro, a evolução real do protagonista. O 2, as consequências pesadas e permanentes. Eu tô lendo aqui uma colinha. 3, a escrita consistente do início ao fim, né? O Robert Kirkman mantém uma linha narrativa contínua ao longo da série, né? Como eu falei, ele imaginou como se fosse um mangá, com começo, meio e fim. É uma releitura do gênero dos super-heróis para a virada dos anos 2000, né? Isso já havia vindo desde o final do ano de 1999 com o Authority, mas agora com o Invencível isso vai ganhando novos contornos, sendo muito mais longevo até do que o Authority, e teve também a série Ultimates da Marvel, onde reimagina os Vingadores, então era um cenário propício a releituras, e o Invencível está dentro desse contexto. Além disso, que é um universo coeso e expansivo, né? Ele cria todo o gama de personagens, obviamente copiados dos heróis Marvel e DC, e eles vão sendo apresentados, e as relações do Mark, né, do Invencível com esses heróis, vão sendo desenvolvidos ao longo desses 144 números da revista mensal. Além disso, né, a arte evoluiu junto com a história, o Cory Walker começa muito simples, mas ele vai melhorando os cenários, aí você vai acabar se acostumando com a arte dele, e por fim, o ritmo narrativo é muito eficiente, né, os leitores mais novos gostam dessa pegada, mais direto ao ponto, não tem balanço de pensamento, não tem diálogos longos, né? Coisa que os jovens leitores reclamam do gibi dos anos 80, apesar de que eu gosto muito de balanço de pensamento, diálogos, recordatórios, diálogos longos, mas óbvio, nem sempre isso é interessante, mas ele é o gibi dos anos 2000. E agora, explicado o Invencível, nós precisamos falar do contexto histórico, né? Precisamos falar da Image Comics, que foi fundada no ano de 1992, ou seja, 11 anos antes de Invencível. E é importante frisar isso porque o que era a Image Comics? A Image Comics foi fundada por um grupo de desenhistas que ficaram insatisfeitos com a Marvel Comics porque eles começaram a fazer personagens com visual muito mais moderno, extrapolando venda, batendo o número de milhões de X-Men, X-Force, Homem-Aranha. Então eram Todd McFarlane, Eric Larsen, Rob Liefeld, Jim Lee, Mark Silvestre, Jim Valentino e Wilson Portacio. Eram 7 criadores que fundaram a Image Comics porque eles ganhavam por páginas na Marvel, né? E aí começaram a surgir subprodutos e eles não tinham participação nenhuma porque os personagens eram criações originais de outros autores e que pertenciam à Marvel. Então era óbvio que eles não iam receber nada, até antecipando quando esses heróis migrassem para outras mídias, né, na década seguinte, que é onde, como eles não eram os criadores, eles também não iam ganhar royalties, né? Quem deveria ganhar eram os criadores originais, que até eles também não eram muito de receber. Mas enfim, eles fundaram a sua própria editora,
criaram seus próprios personagens, e a máxima da Image é: os personagens pertencem aos seus criadores. Então, se fizer um filme, um videogame, um desenho animado, pertence aos criadores. Talvez a Image ganhasse uma porcentagem ali para manter as suas operações, porque a Image era um guarda-chuva editorial que juntava esses estúdios. Então, o Rob Liefeld tinha o Extreme Studio, o Jim Lee tinha o Wildstorm, o Mark Silvers tinha a Top Cow, e eles, cada um tinha o controle editorial dos seus personagens, e eles supostamente viviam no mesmo universo, mas as histórias não eram interligadas, a cronologia não era voltada para interligar os personagens, até porque a Marvel e a DC faziam isso, e isso afastava novos leitores, né? Então a estratégia era cada um por si, mas óbvio, existiram tentativas de você colocar aparições, encontros entre cada personagem, mas eram independentes. E aí a editora sofreu muito com altos e baixos, por causa de brigas entre seus criadores, né? Atrasos, desonestidade, problemas financeiros, e aí teve idas e vindas, né? O Mark Silvers saiu da editora, o Rob Liefeld foi expulso, aí o Mark Silvers voltou, até que teve o grande golpe sofrido pela Image, que foi a DC Comics comprou o estúdio do seu maior astro da Image, o Jim Lee, né? A Wildstorm foi para a DC Comics, e lá na DC Comics ele ganhou um cargo e levou todos os seus personagens. E aí a Image precisou se reinventar. A presidência era do Jim Valentino, né, que tinha criado um personagem Shadowhawk, ele publicava há pouco, então ele assumiu as obrigações administrativas e ele acabou virando um grande editor. E nesse período de transição, voltou o conceito original: você atrair novos desenhistas, escritores, criadores, que não fossem os fundadores, né, originais, para produzir histórias que pertenceriam aos seus criadores. Então foi um misto de criadores já com certa experiência, como também novatos, né? Então passaram ali pela Image Comics o Michael Bendis, o Robert Kirkman, o Ed Brubaker, e entre outros, né? E novatos como o Robert Kirkman, né? Que é justamente essa figura que criou o Invencível e também o Walking Dead, né? A famosíssima história de zumbi, que teve uma série live action, assim como o Invencível tem o seu desenho animado. Mas vamos por partes, né? A Image agora já estava na presidência o Erik Larsen, né? O criador do Savage Dragon, e contrataram, né, nessa transição entre o Jim Valentino e o Erik Larsen, em 2003, contrataram esse novato que apresentou propostas de duas séries, uma típica de super-heróis e uma de zumbis, que era uma história eterna de um mundo dominado por zumbis, enquanto Invencível era uma história típica, né, com todos os clichês possíveis do gênero super-herói, bem colorido. E eu acredito que, eu não li nenhuma entrevista do Robert Kirkman, mas eu acho que ele já tinha a ideia de fazer diferente de Walking Dead, que era para ser eterno, e deu muito certo, né? Porque ele agradou diretamente os fãs novatos, né? Mas também agradou os fãs de velha guarda como eu. E antes que eu me esqueça, né? Todo esse histórico da Image foi publicado aqui pelo jornalista Maurício Muniz, né? Famoso por ter escrito para a revista Mundo Super-Heróis, uma das versões da Wizard, né? Heróis e Vilões, a história secreta da Image Comics, pela editora Heróica, né? Eu apoiei no Catarse, mas a editora Heróica tem esse material para vender. Então, assim, ele conta todos os bastidores, principalmente o início, né, da Image, com todas as brigas, todas as fofocas, e aí no finalzinho ele vai contando dessa nova fase da Image, mas ele foca muito no começo. Eu acho até que faltou material aqui da fase pós-ano 2000, porque a Image teve muitos criadores que passaram, mas ele focou, obviamente, nos seus fundadores. Mas isso não é um demérito. Eu só acho que o livro devia ter uma parte 2. Mas fica a dica aí, né? Heróis e vilões. E a Marvel e DC viviam bons momentos com seus personagens, e isso fazia com que o surgimento de personagens, de editoras alternativas, se tornasse uma vitória muito melhor, né? Obviamente, os gibis da Image não rivalizavam com os da Marvel, da DC, inclusive ela caiu para quarto lugar, perdendo até para Dark Horse. Porém, aos poucos, os personagens do Robert Kirkman foram evoluindo e foram agradando os fãs. Então, assim, surgir nesse período, né, de Guerra Civil e Crise Infinita, é um grande mérito do Robert Kirkman, né, combater, né, rivalizar com esses personagens. Mas, lógico, isso foi conseguido com muita consistência ao longo dos anos. E eis, né, que em 2006
surgiu a editora HQM. É aí que eu entro nessa história, né? É um diferencial desse vídeo, do depoimento meu. A partir do ano 2001, 2002, com a incipiente internet, os fãs começaram a se agrupar em salas de bate-papo, chats, fóruns, discussões. Eu e um grupo de amigos começamos a colaborar com o criador do site HQ Maniacs, né, falando sobre quadrinhos, porque nós tínhamos acesso a revistas estrangeiras, pela importadora Devir, que na época era importadora e editora, hoje todo mundo conhece como editora, mas ela trazia as revistas originais, né, você tinha um catálogo que vinha de 15 em 15 dias, você reservava o que vinha, era muito antes da Amazon, né, que apesar da Amazon hoje traz material mais encadernados, essas revistas que a gente chama de back issues, né, assinar essas revistas, hoje você tem algumas importadoras diferentes. Hoje tem a Comics and Signatures e a Baú das HQs. Só que a Devir era muito mais intensa, né? Ela tinha revendedoras em várias bancas e comic shops espalhadas pelo Brasil e ela centralizava tudo, trazendo esse catálogo Devir. Então, nós, fãs, colecionadores, tínhamos acesso ao material da Image, né? Que não era publicado no Brasil. A Abril publicava todo o grosso da Marvel e DC, e aquilo que ficava de fora a gente conseguia através da Devir. Então nós nos juntamos a esse site, HQM, ou HQ Maniacs, para falar de materiais inéditos do Brasil, que eram muitos, né? E aí, em algum momento, alguém sugeriu que publicássemos algum gibi, e abraçamos a causa, e aí resolvemos entrar em contato com editoras que tinham materiais disponíveis, e nós chegamos à conclusão, né? Foi jogado, oferecido, ou alguém que já acompanhava essas duas séries, jogou na mesa e nós escolhemos. Eu fiquei muito empolgado com Invencível, com Mortos-Vivos nem tanto, né? Eu não gostava do tema zumbi, apesar de que foi um grande sucesso, mas depois de ler as primeiras histórias, eu vi que a narrativa do Robert Kirkman era muito interessante de verdade. Então, aqui os Mortos-Vivos, né, resolveram traduzir, eu achei que o Walking Dead soava melhor, mas fui voto vencido, apesar de que depois foi publicado em revista de banca mensal, com o nome original, porque já se aproximava, acho que, os rumores de uma série, então ia aproveitar o sucesso de Walking Dead. Mas aí nós publicávamos a partir de 2006 com um objetivo, era um plano. Primeiro publica Invencível, o que vender, a gente investe em Mortos-Vivos, e aí depois você publica o número 2. Porém, esse plano foi... Acabou esse plano porque o criador do site da editora resolveu expandir o catálogo da editora, e eu fui contra, porque achava que uma editora sem capital de giro era muito arriscado ampliar. Então, os incomodados que se mudem, eu não concordei, eu saí da editora, então, provavelmente estava errado, porque a editora continuou seguindo até 2015. Aí o que ela fez depois que eu saí, eu já não acompanhei, não sei. Porém, a maior sequela, né, não foi nem a minha saída, foi que Invencível só publicaram 4 edições, né? 2 em 2006, uma em 2007, e a quarta, deixa eu mostrar até as capas delas aqui. 1, 2, 3 e 4, né? Em 2012. Então foi abandonado por conta justamente de investir em outros materiais. Um pecado, né? Porque eu acompanhava a série com revistas importadas, depois por vias alternativas, mas eu queria ler um material em português completinho no Brasil. Tanto eu quanto o fã brasileiro perdemos essa oportunidade por erro de estratégia da editora. Mas isso ficou para trás. Mas só para comparar, né? A revista nossa, HQM, era um pouco menor, né? Mas não devia nada. Inclusive que essa capa número 1 era uma capa exclusiva nossa, com uma boa tradução. Eu não gosto muito da tradução dessas revistas da Panini, né? É o Bernardo Santana e o Eric Garcia. Eu achava que tinham que colocar tradutores mais experientes, mas não prejudica a leitura, né? E o Walking Dead saíram aqui no Brasil pelo menos 18 encadernados e 48 da mensais, mas também não completaram a série, até que a Panini, alguns anos atrás, conseguiu publicar tudo na íntegra. E agora a gente vai republicar de novo, porque, se não me engano, está saindo colorido nos Estados Unidos. E acho que aqui também deve publicar a versão colorida, mas eu posso estar enganado. Enfim, mesmo não acompanhando as revistas do Walking Dead, do Invencível na gringa, né? E não tinha aqui no Brasil,
seguir acompanhando a carreira do Robert Kirkman por notícias, por sites e tudo mais. E em 2008, né, ele foi convidado a ser sócio, ou seja, foi o primeiro não fundador a se tornar sócio da Image Comics, né? Porque uma editora inteligente faria o que a Image fez. O cara estava em ascensão, obviamente a Marvel e a DC iriam cooptá-lo, talvez como fizeram com o Jim Lee, então resolveram oferecer sociedade, né, com a dupla missão de produzir histórias dentro da Image e também atrair novos, talentosos e promissores criadores de quadrinhos para eles seriam um chamariz, né, para essa nova geração, como de fato ele foi. E aí, em 2010, né, ele virou sócio em 2008, em 2010 ele criou o seu próprio selo, a Skybound, dentro da Image, que inclusive é o selo que publica o novo material aí do Transformers, do Daniel Warren Johnson, que está sendo publicado pela Panini a partir desse ano. Então ele é um cara de sucesso, né? Somente nos quadrinhos já fez muito sucesso, ao ponto de virar sócio, virar um chamariz, inclusive reunificar os criadores originais da Image. Mas eu já falo isso mais para frente. Acontece que, em 2010, finalmente estreou a série live action, um cara que criou quadrinho autoral, né? Essa série de zumbis eterna, virou uma série de grande sucesso, e aí em 2021 ele participou da produção da série de desenho animado, o Invencível, que também fez muito sucesso, faz muito sucesso, e está gerando todo esse movimento propício, inclusive para a Panini trazer esse material na íntegra. E a título de curiosidade, né, a gente precisa frisar que a série em quadrinhos ela é muito similar ao desenho animado, porém, a sequência dos fatos não é exatamente a mesma, porém, né, o traço é tão simplificado nos quadrinhos quanto no desenho animado. Mas a série, apesar do desenho parecendo cartunesco, ele tem muita violência, muito sangue, muitas tripas, decapitação, né, desmembramento, até estupro acontece nas histórias em quadrinhos, e sexualização dos personagens, que era uma característica da Image original, e o Robert Kirkman dava uma sexualizada um pouco mais disfarçada. Porém, essa sexualizada da personagem feminina, né, principalmente da Eton Eve, ela não é tão explícita, quase nada na animação, então fica mais nos quadrinhos. Então vamos mostrar as capas, né, das 12 edições, né, o número 1. Inclusive é curioso, né, que o Invencível tem esse visual aqui, na verdade ele é um I gigante, né, que é exatamente a logomarca da Image Comics, né. O Kirkman era um puxa-saco, mas um puxa-saco eficiente. Então, vamos observando as capas, né, ver se vocês gostam de todas elas. Quem ainda não tem, pode assinar na Panini, comprar as edições que faltam. Eu acho que não tem nenhuma esgotada, salvo engano. E eu não quis arriscar, né, como falei, comprar em Amazon, comprar nas bancas, com medo de perder alguma edição. Eu queria ter tudo completinho mesmo. Então tá aqui. As 12 edições, né, com essas capas muito bacanas. Lembrar, né, que em 2006, na revista Marvel Team Up, da Marvel Comics, fizeram o crossover do Homem-Aranha com o Invencível, que eles têm, né, um perfil similar, pelo menos o Homem-Aranha no seu começo de carreira, muito jovial, muito brincalhão, no ambiente escolar. O Invencível também tem essa característica, e o Robert Kirkman, se eu não me engano, ele foi produzir alguns trabalhos para a Marvel, e aí deixaram de fazer o crossover com o personagem da Marvel Team Up, o que torna, né, o personagem popular para os fãs da Marvel. E é curioso, né, porque esse ano 2006 é o período que o Joe Quesada era editor-chefe da Marvel e ele tinha vetado crossovers, né? Então isso me escapou e eu acabei de lembrar. O único crossover permitido foi o da Liga da Justiça e Vingadores, que era um projeto cancelado há muito tempo. E aqui o Invencível teve a sorte de fazer um crossover. E foi publicado lá em 2006 e agora, recentemente, acho que o Kirkman, se eu não me engano, eu li em algum lugar que ele perguntou ao pessoal da Marvel por que não republicam o Marvel Team Up, aproveitando o sucesso da série animada do Invencível. Aí alguém falou para ele, publica você. Então tá bom, autorizaram, a Image republicou esse crossover e agora a Panini vai lançar agora no próximo mês. Então nós vamos ter a oportunidade de ler pela primeira vez esse crossover, já que a gente não teve acesso às outras edições dessa versão moderna de Marvel Team Up, né, que era uma revista de encontros do Homem-Aranha. E além disso, eu preciso frisar que aqui nessa edição, né, número 12, tem
o Invencível 60, que tem, olha aqui que bacana, vários personagens da Image clássica. Aqui tem uma invasão, não é acho que dos Vitrumitas, mas os heróis da Image clássica, né? Tá aqui, ó, Spawn, Witchblade, Savage Dragon, aqueles personagens do Youngblood, o The Pit, né, personagem do Deliquial, ajudando o Invencível. Por quê? Nesse ano de 2009, o Robert Kirkman produziu uma série onde ele reunia todos os criadores originais da Image com seus personagens, cada um no seu traço. Mas acho que foi um projeto que acho que não chegou ao fim. Acho que eram 6 edições, viraram 3 ou 4, se não me engano. Mas ele tinha essa boa vontade, né? Porque ele falava que esses criadores eram a sua grande inspiração. Ele sempre quis trabalhar na Image, ele realizou seu sonho, né? Ele ajudou a revitalizar a Image e ele fez essa aproximação entre seus criadores. Só que, obviamente, o projeto não deu certo, alguém ali travou no meio, mas ele já estava em contato com esses autores, ele pediu autorização e eles estão aqui na revista do Invencível, né? No traço do Cory Walker. Então aqui aparece os personagens dos anos 90 do Invencível. Aliás, o Perigo são várias versões dele de realidades paralelas do Invencível, né? Então tá aqui, ó, vou mostrar aqui direitinho. O Youngblood, tem aqui o pessoal da Cyberforce, a Cyblade, o Hip Claw, quem mais? O Savage Dragon, o personagem do Jim Valentino, né? O Shadowhawk, tem aqui o Madman, que saía pela Image, né? Não é um dos fundadores, então ele colocou até personagem aqui de autores que levaram seus personagens para ser publicados na Image. Tem o Witchblade, Youngblood, Cyberforce, só faltou menos os Wildcats, né? Mas aí não dava. O Jim Lee tá na DC e os personagens também. Então é uma curiosidade bem bacana dessa edição número 60, porém seria interessante ver esses personagens na animação, mas a gente não vai ver justamente por questões de direitos autorais, né? Apesar deles serem publicados pela Image, ou forem algum dia, eles pertencem aos seus criadores, então a gente não vai ver uma versão disso no desenho animado. E o desenho animado, como eu falei, essa iminência desde o começo da grande guerra contra os Vitrumitas, né? Imagina vários kryptonianos invadindo a Terra, todos o nível do poder do super-homem, isso uma hora ia acontecer. Então essa grande primeira batalha, que não é a única, acontece, né, na quarta temporada de Invencível, que deixou os fãs muito empolgados. E o gibi está alcançando essa fase, como eu falei, está numa sequência cronológica de fatos diferentes, mas a sensação, a convergência para essa grande batalha, ela está acontecendo aqui nos quadrinhos. Então eu acabei de ver a série, estava muito ansioso de ler a edição número 2 para ver alguns fatos que não foram mostrados na animação, verificar aqui. Até porque, apesar desse ser o grande perigo da série animada, né, e dos quadrinhos, eles não são os únicos inimigos desesperadores do Invencível. Tem o Dr. Angstrom, tem versões paralelas, viagem no tempo. Então, assim, o Invencível não tem um dia de descanso. Os inimigos são sempre nível máximo, né? Mas essa questão do mundo completamente lotado de Vitrumitas é um nível de perigo das grandes sagas, grandes epopeias da Marvel DC. É tipo o Darkseid e Apocalipse. É tipo Thanos, né, na Guerra Infinita, contra todos os heróis, vencendo a morte, com todos os seus alienígenas. Então, essa sensação de finitude, de um perigo realmente grande demais para qualquer herói sozinho, até para grandes grupos, ela tem aqui no Invencível. A única diferença é que esses personagens, você não tem tanta ligação com eles, porém, você sabe que não tem reboot, as mortes são definitivas, então os personagens morrem, ressuscitam, mas tudo em função da história. Os personagens, eu não diria a palavra descartáveis, eles são personagens que só vivem em função dessas histórias, o que na Marvel DC é um problema, porque se o personagem morre em função de uma grande história, por conta da editora, em algum momento esses personagens vão voltar. São raras exceções de personagens Marvel DC que não ressuscitaram em algum momento, acabando estragando algum impacto numa grande saga. Então Invencível chegou para mudar o jogo
para mostrar grandes acontecimentos, e apesar de ter um peso menor esses personagens, porque os personagens da Marvel DC são criações de décadas, esses aqui são personagens mais novinhos, fresquinhos, então você não tem tanto apego, porém a história é muito mais eficiente, porque você vê situações irreversíveis, potencial dramático muito expressivo, e sangue, violência, então assim, o herói realmente aqui tem que ser um herói, e o nome Invencível não é à toa. Além disso, está sendo publicado agora nos Estados Unidos um spin-off do Battle Beast, né, o Fera de Batalha, como vai ser traduzido aqui no Brasil, provavelmente, e que é uma série, faz muitos anos que esse personagem apareceu no gibi do Invencível, e o pessoal pedia um spin-off dele, finalmente agora o Robert Kirkman voltou a fazer histórias do universo do Invencível, desde 2018 tinha parado, e está sendo muito aclamado pela crítica, né? E eu espero que a Panini publique esse spin-off recente, também como os anteriores, né, do começo da série, porque nós merecemos ter tudo do personagem publicado no Brasil. Por quê? Porque, olha que curioso, lá no ano de 2006, quando nós publicamos Invencível pela primeira vez no Brasil, e alguns anos antes, a Marvel e a DC estavam passando por ótimos momentos, né? A Guerra Civil da Marvel, né, que gerou um filme, colocando herói contra herói, e a Crise Infinita, né, rememorando a crise original. Então os heróis Marvel DC viviam num bom momento. Então, dentro desse contexto, né, surgiu o Invencível e aos poucos foi galgando o seu lugar na preferência dos leitores, né, muito devagar, mas conseguiu, agradando os novos leitores pela sua linguagem jovial, sem carga cronológica, sem muito texto, sem balões de recordatório, ao passo que também agradava os fãs mais antigos, com essa construção de um personagem no estilo Homem-Aranha, cenário escolar, chegando a nível de saga cósmica, como Guerra Infinita, Guerra contra Darkseid e tudo mais. Então, assim, é uma série muito longeva, com muita qualidade, e nós merecemos ter tudo dele publicado no Brasil, principalmente para agradar novos fãs, porque diferente lá dos anos 2003, 2004, 2005, a Marvel hoje vive um péssimo momento dos seus quadrinhos, enquanto a DC nem tanto, né? Ela está relançando seus personagens clássicos, também lançando uma linha de versões novas dos seus personagens, né? A DC Absolute. Então, personagens novos, ou como diria, releitura, né, do conceito de super-heróis para um público mais jovem, faz muito sucesso nesse contexto. Então, vamos agradar tanto os fãs novos quanto os fãs antigos, trazendo tudo do Robert Kirkman, né, no universo do Invencível, para a gente não ficar devendo em nada ao fã. Então é isso, espero que a Panini faça jus a essa licença e faça justiça aos fãs que conheceram o Invencível pela HQM e tiveram a sua vontade abortada, né, pelo insucesso da editora, e finalmente ler tudo do personagem, e quem sabe, né, lançar também outras histórias que o Robert Kirkman, ele não só fez o Walking Dead e Invencível, mas essas são as suas duas obras mais famosas, então nada mais justo que ter tudo do Invencível publicado aqui no Brasil. Às vezes eu ficava meio com receio de tocar nesse assunto da HQM, porém eu estava muito ansioso que esse gibi voltasse às bancas e todo mundo pudesse ver aquilo que nós enxergamos lá no ano de 2006. É um gibi com muito potencial, não é uma obra tão minuciosa quanto as obras do Alan Moore, porém é um gibi que se presta àquilo que todo gibi de super-herói deve fazer: divertir o leitor, sem se preocupar com cronologia ou com personagens de franquia que você, toda vez que você mata, você tem que trazer de volta, porque esses personagens migram para outras mídias e o público quer ver eles novamente. Então é um personagem sem amarras cronológicas, sem obrigação de satisfazer um mercado, satisfazer uma editora que só quer lucrar, sem ouvir os seus criadores. Então comentem aí se vocês conheceram Invencível através da HQM, através do gibi da Panini ou do desenho animado. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!